diz, lá em Gênesis, capítulo 1, mais uma vez, eu creio que Deus tem mistério, não só para mim, mas para você que está nos assistindo, para esta igreja, para a minha casa, para a minha família, para toda a situação. Gênesis 1 diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ela era sem forma e vazia. Trevas cobriram a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui começa uma nova história. Aqui começa um novo tempo. E disse Deus, Ele disse: haja luz. Sabe o que Deus disse? Ele disse assim: Jesus, você é luz, então agora haja, seja, reflita, vai lá e aparece a sua luz para que o mundo veja quem é a luz que vai brilhar no mundo. O choro estava aqui sem a forma, vazia, mas neste momento, nova história, novo começo. Eu já estou pregando, querido. Aquele que tem ouvido, ouça. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Jesus disse assim: deixa comigo. Ele veio e acendeu. Ele se manifestou aquilo que já existia. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: outrora vocês eram trevas, mas hoje somos a luz que brilha. Nós éramos essas trevas, hoje nós somos a luz que brilha. Cadê os apostólicos? Vocês eram trevas, eu era trevas, nós éramos trevas. Mas hoje, no princípio, onde o céu tocou a terra e nós éramos sem forma e vazio, nós passamos a ter a luz de Cristo em nós. Deus viu que a luz era boa e separou. Deus chamou a luz de dia. Cadê os dias aqui? Amém, em nome de Jesus. Nós somos o dia. E Deus chamou a luz de dia. E as trevas chamou noite. Passaram tarde e amanhã. E aí então foi o primeiro dia. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando sobre esta igreja e o que Ele falou sobre a minha vida e a sua vida. Então agora você pode estender a sua mão e cantar. Nova história, ao novo tempo, novo começo, um novo tempo, eu creio. É um tempo novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo, eu creio. Nós já vamos sentar, tudo bem? O Senhor está manifestando a presença dele aqui neste lugar. Oh, xarabassura e lebalas. Aqui está sendo ministrada a palavra. Eu quero dizer algo para você. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Eu quero dizer algo. Nós estamos vivendo momentos onde parece que a terra está sem forma e vazia, onde o caos está tomando conta de toda a terra. Mas eu quero dizer algo, que no meio do caos, no meio da deformidade da terra, Deus disse para Jesus: vá lá e haja luz.
Tem um povo que tem fé, e pela fé eles vão manifestar o meu poder. Sabe o que Deus está falando aqui para nós, para esta igreja, para você que está nos assistindo? E você vai sair daqui nesta noite com essa palavra: que o choro do povo pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Esta palavra é para nós que cremos. Declare: o choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Eu quero dizer para você, mulher, defensora do teu lar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, a sua luta, aquilo que tem afligido o teu coração, mas agora, como uma defensora do lar, como uma voz apostólica e profética, nós vamos cantar isso. Só as mulheres, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Abra sua boca e declare: o choro uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Segura. Ei, homem, você que entrou aqui, tá difícil. Às vezes você acha que não vai conseguir. Eu não sei qual é a sua situação, o seu problema. Eu não sei quais são os seus questionamentos, as suas perguntas ao Senhor. Eu não sei. Mas eu quero dizer isso para você. E eu quero ouvir a boca dos homens abrir agora. Homens apostólicos que avançam pela fé, crendo como soldados de Cristo, como sacerdotes na presença do Senhor. Você vai declarar que o choro dura uma noite. Você que está na sua casa, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos declarar para nós continuarmos dando início a esta palavra. Os homens. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Todo mundo, vamos lá, homens e mulheres. O choro durou uma noite, mas pela manhã a alegria vem. E nova história, novo começo, um novo tempo eu creio. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um novo tempo eu creio. Aleluia, Senhor. Oh, aplauda mesmo, aplauda Ele. A Ele que é digno de honra, glória e louvor. Tudo é para Ele, por Ele e nele, porque para Ele são todas as coisas. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Eu já li o versículo. Eu confesso para você que esta palavra, ela borbulhou o meu coração. Eu já ministrei aqui, não dessa forma, nem foi dessa maneira. O Jean estava ao meu lado, nós estávamos no CEARC, né, Jean? Interessante que hoje eu estava pensando que eu não sei quanto tempo faz que você e a Isa estão aqui. Quando você sentou ali, era ali, naquele canto, você e a Isa, tem anos, uns 3 anos. 3 anos. Eu estava ministrando aqui, há 3 anos atrás. E aí o Jean e a Isabela entraram por aquela porta, por essa.
ou por aquela, ainda não tinha dividido. E eu estava ministrando algo sobre esta palavra. E neste momento saltou aos meus olhos, naquele momento que eu estava ministrando, haja luz. Não era o tema da palavra, mas naquele momento saltou aos meus olhos. E foi através daquela palavra que a Isabela, ela definitivamente entregou a vida dela totalmente, na totalidade para Jesus. Ela veio buscar uma palavra aqui, eu não sei se ela está nos assistindo, mas Isa, um beijo. A todos vocês que estão assistindo, pastora Aline, Silvana, os meus tios, a missionária Ângela. Sabe quem é a missionária Ângela? Sabe quem é? Ângela, um beijo para você. Eu conheço a Ângela simplesmente 35 anos, porque foi ela que plantou a semente no meu coração e me achou. E levou a palavra de Cristo para mim, e através daquela semente que entrou dentro da minha casa, estou aqui hoje e nós estamos aqui para a glória de Deus. Então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E quando nós nos apegamos a esta palavra, ela prospera, ela multiplica, ela avança. E ela me achou há um tempo atrás aí, pelas redes sociais, e me chamou. Estou muito feliz, estou com o áudio dela, inclusive, que ela me mandou ontem, dizendo que está muito feliz. Ela disse que quer vir aqui à igreja. Está convidada. Então a Isabela e eu já entraram, e naquele dia eu falei, haja luz. E eu estava interessante que eu vinha conversando com o Senhor, e eu tenho falado aqui na igreja. Eu falei, preste atenção, ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus, ele fala em tudo, tudo fala Deus. Ele se manifesta nos detalhes, ele se manifesta em tudo, quando você está conectado na totalidade com ele. Amém? E aí, eu estava no SEARC, meditando. Queria achar o controle do ar? Ah, tá. E aí, a gente estava estudando, a pastora Nilva estava dando aula, não tinha a ver na totalidade da aula, mas quando leu Gênesis e ela estava lendo tantos versículos, nós lemos o capítulo 1, e novamente entrou, pode desligar isso aí, Fabrício, e entrou esta palavra de novo. E eu estava lá escrevendo, que está aqui, inclusive, começou aqui, tem 15 dias. Eu estava, e o Jean estava do meu lado, e eu falei, olha, Jean, através do que o Senhor está falando aqui, o que Deus trouxe para mim não tem a ver com a aula, mas tem a ver com, novamente, Gênesis. E aí eu comecei a escrever, e ele foi testemunha ali de ver, e eu falei assim, aqui vai sair uma nova pregação. É assim que funciona. E eu escrevendo, ele prestou, aí eu falei assim, olha, e fala da luz. Aí ele virou e ele lembrou, haja luz parte 2. Haja luz. Aí eu falei, haja luz parte 2. Né? Quando Deus diz, haja luz. Quando Deus diz, quando Ele fala, quando Ele declara a palavra dEle, haja luz. Aonde existe caos, tudo muda. Porque somos bonzinhos? Porque merecemos? Não, porque Jesus é a luz que transforma, que ilumina, que aquece, que muda o ambiente, que nos renova, que nos consola, que nos faz avançar. E ali eu fui, e dali Deus foi movendo até chegar aonde chegou hoje. Amém? Então, dentro desse meu rascunho, né, que fala que luz, Deus chamou de dia, noite Ele chamou de trevas, passou a tarde, né? Tarde Ele chama de escuridão. Olha que interessante. Por quê? Porque Ele passa tarde no tempo, lá, né? No hebraico, a tarde, quando chega a tarde, é porque Ele já se denota como noite. Porque Jesus, quando Ele foi crucificado e morreu, sabe que horas que era? Eram 15 horas, tarde para a noite. Diz que o céu escureceu. O céu escureceu. Então vocês vão entendendo. A luz, quando Ele fala assim, Ele chama
a existência. Ele chama a luz e diz: ô luz, ô Jesus, vai lá brilhar. E ali o Senhor foi pulsando no meu coração. E quando ele fala tarde, que é a noite, que é a escuridão, que é as trevas, eu quero dizer algo para você. Ele diz que a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face. Eu quero te perguntar algo. Esta palavra ainda continua e ela continua para os dias atuais. Se nós não estivermos, porque diz que do pó da terra nós fomos criados. Ou nós somos do pó da terra. Nós somos sem forma e vazios. Nós somos cheios de deformidades e sem esperança. Mas o Senhor olhou do céu e disse: desce lá. Ele disse no Velho Testamento: haja luz. E foi a primeira manifestação de Jesus como luz, brilhando. E o Jesus brilha até os dias de hoje, por isso que os fundamentos da terra, ela se mantém para que todos os dias, ainda que nós não vejamos o sol porque está nublado, atrás das nuvens brilha o sol. Sabe o que isso significa? Haja luz, todos os dias a luz para que venha iluminar a nossa escuridão. E nós continuamos, vocês estão entendendo, queridos? Então fica aqui, porque o negócio é espiritual. Eu não falo como criança, eu falo com aqueles que vão receber comida sólida. Então nós estamos sem forma, vazios. Mas quando Deus manda haver luz, vem a luz. E em Cristo nós também éramos sem formas, vazios, sem esperança. Deus olha e fala assim: filho, desce lá. A sua luz que ilumina o mundo, agora vai salvar este mundo. Então ele veio para trazer em nós esperança. Quantos estão entendendo esta palavra? A luz, ela veio habitar na terra, após o Senhor declarar: haja luz. Assim, nós éramos trevas. Estou lendo o que eu escrevi aqui no começo. E passamos a ser chamados luz, filhos da luz. E isso acontece quando reconhecemos Cristo em nossas vidas. Na criação, o céu tocou a terra por Deus. Na criação, o céu tocou a terra por Deus. O céu perfeito. De onde viemos e para onde voltaremos, aleluia. O céu manifesta a perfeição que é Jesus. Por outro lado, em Gênesis, a terra, imperfeita, sem forma. Diga assim: a terra, imperfeita, sem forma. Diga assim: sou eu. E Deus vê a impossibilidade começar a ter a possibilidade da restauração. Ei, não há mais escuridão. Quando Deus me deu esta palavra, este tema, quando Deus diz: haja luz, Ele me faz voltar à criação. Até eu quero te dizer, fica aí. A tarde representa a escuridão. Olha só o que diz no versículo 5. Deus chamou luz dia e trevas chamou noite. Olha o que ele fala. Passaram o quê? Passaram o quê? E depois? E passaram-se a tarde e amanhã, e foi o primeiro dia. Então, quando que começou o primeiro dia? Ele começou a contar o primeiro dia
a tarde. Ele diz, passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quê? Sabe o que eu vejo? Que ele estava trabalhando tudo, ele estava fazendo tudo de manhã, e quando chegou a tarde, ele falou, tá na escuridão. A tarde representa a escuridão. Era a tarde e veio a manhã. Então eu quero dizer que a tarde que representa a escuridão, aonde nós não estamos vendo nada, aonde nós não enxergamos nada, Deus ele está trabalhando para que nós venhamos confiar, descansar, que vai vir amanhã, vai vir o outro dia, e ali acontece aquilo que Ele determina para nós. Passou a tarde, e veio amanhã, a escuridão, passou a tarde e passou a manhã, e Deus fez o primeiro dia. Eu fiquei pensando, se eu era sem forma e vazia, então eu era esta tarde, eu era essa escuridão, eu era a solidão, mas amanhã chegou, e eu me chamei, passei a ser chamada amanhã, ressurreição. Eu passei a ser chamada amanhã. A minha pergunta para você é, qual é o seu nome? Tarde ou manhã? Aonde você está? Você continua na tarde escura? Você continua na tarde da dor? Você continua na tarde da incredulidade, achando que não tem mais jeito, não vai dar, não vai acontecer, nós vamos naufragar, nós vamos morrer, nós vamos fazer, vai acontecer. É na tarde que você está, é a tarde que é o teu nome, ou você se chama amanhã, o dia da ressurreição, o dia em que a luz brilhou e a esperança voltou. Qual é o seu nome? O meu nome se chama manhã, amanhã da esperança. Eu só estou vendo, às vezes a gente vê, não tem como a gente se fazer de cego, estamos vivendo numa situação difícil. É tantas má notícias, não é verdade? Ah, nós não vamos passar. Ah, não vai dar. Vai passar. Vai dar. Não tem calamidade que fique quando Jesus põe a mão. A terra era sem forma e vazia, e Deus olhou, mandou vir. O que é isso para o nosso Deus, queridos? Nós só precisamos confiar. Dá medo? Dá medo? Dá. Oh, dá medo. Mas o medo não me domina. Nós, como um povo apostólico, superamos o medo, porque sabemos que tem a luz que brilha todos os dias. Gente, é briga de grande, nós temos que pôr o joelho no chão e orar, Senhor, olhe para nós. Olhe para nós. Gente, se tudo acabar, vai acabar só para mim? Vai acabar só para você? Vai acabar para todo mundo, certo? Só que tem uma coisa, se Jesus voltar é para poucos que vão, vai ficar um que está acabado, mas outros continuam vivos, e na eternidade, a eternidade é para poucos, mas o que vai acabar é para muitos, nós não estamos incluídos nisso. Eu vejo uma reviravolta nisso, tão grande. Eu ouvi assim, esses dias aí, eu ouvi assim, fulano está vendendo tudo mais barato, vendendo casa, vendendo carro, vendendo não sei o quê, porque vai embora. Eu falei assim, amém, se ele arranjar comprador nessa situação para ir embora, porque nem vai vender nada, não vai conseguir nada. Nós temos que acreditar que na escuridão nós somos chamados da manhã, aquele que floresce, aquele que crê e aquele que recebe milagre. Vai conseguir. Até para ir embora nós não vamos poder ir, nós temos que fazer o quê? Ficar. Vai embora para onde? Para onde eu irei? Se eu não tenho.
É isso, nós vamos ficar aqui. Mas nós podemos escolher nos unir em oração. Nós podemos escolher se levantar, mas com o joelho no chão. Nós podemos escolher que a tarde não vai nos assustar, porque nós cremos na manhã da ressurreição. Glória a Deus. Interessante que quando eu recebi esta palavra, há 15 dias não estava nem na metade do que está acontecendo. Então eu vou vendo que a palavra realmente, quando Deus nos prepara, Ele nos prepara para o caos. À tarde, eu quero dizer que pior do que essa situação é quando nós vivemos na tarde da alma. O que é a tarde da alma, apóstola? A tarde da alma é o tempo em que nós vivemos. A tarde da alma é o tempo que nós vivemos sem a revelação do céu. A tarde da alma é quando nós vivemos sem a revelação da luz. A tarde da alma é quando nós deixamos que toda a escuridão, toda a dor, toda a tristeza, toda a falta, toda a saudade, toda a situação financeira, toda a enfermidade, tudo que é ruim, todo o caos. Quando nós vivemos esta tarde da alma, nós estamos longe da luz. Amém? Não deixe que o sono venha tomar conta de você enquanto você está ouvindo esta palavra. Abre os seus olhos, lute contra o sono. Lute contra aquilo que quer te fazer não ouvir. A melhor coisa que existe, queridos. Ainda nós temos essa liberdade, né, apóstolo, de estar aqui, de você que está aí. Ouvir a palavra de Deus. Ainda não chegou e não vai chegar. Em nome de Jesus. Isso porque eu creio, não porque eu estou falando. Que nós vamos ser impedidos de assistir, ouvir ou ler a palavra do Senhor. Amanhã representa a luz, Cristo. Manhã. Cadê os que se chamam manhã aí? Diga assim, eu chamo manhã. Você tem que declarar essas verdades para a sua vida, queridos. Amanhã. Então você é uma luz, você é revelação, você é verdade, você é o renovo do Senhor, você é a ressurreição da vida. O Senhor Jesus, Ele tocou na terra pela segunda vez. Por que segunda? Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Lá no princípio, a luz, haja luz, Ele já veio e já se mostrou e continuou se mostrando. E pela segunda vez Ele toca a terra, mas aí Ele veio. É o verbo que se tornou carne. E Ele veio como homem 100% e Deus 100% para nos salvar. Vocês creem nisso que eu estou falando, queridos? Porque é a pura verdade do que o Senhor falou para mim. Existem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós deixamos que algo venha para nos paralisar. Enfermidades, financeiro, situação muitas vezes no casamento, relacionamento, não vai faltar. Cristo é a luz do mundo. Lá em João 8,12 fala que Cristo é a luz do mundo. Ele veio dissipar as trevas e inaugurar o dia do Senhor. A cruz, ela aconteceu no entardecer. A cruz aconteceu no entardecer. Mas a ressurreição brilhou na manhã. Todos nós, inclusive eu, todos nós passamos aqui por Gênesis, passamos pelas noites da escuridão. Nós passamos pela escuridão emocional, nós passamos pela escuridão espiritual das dúvidas, nós passamos pela escuridão das dores. Nós passamos pela escuridão das traições da vida, do abandono, da rejeição.
Nós passamos por essas escuridão, por essas dores. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo, nós podemos ver que a luz, ela nos separa dessa dor, ela limpa, ela organiza e ela cura. Ainda que a tarde venha representar a escuridão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos até estar passando pela tarde, pela escuridão. Nós podemos estar passando no individual pela tarde, pela escuridão. Ou manhã, você pode estar passando pela tarde, pela escuridão. Não tenha medo. Ninguém vai tirar o seu pão. O que Deus te deu é teu. Nós podemos estar passando sim por esta tarde, mas eu quero dizer que mesmo que nós estejamos passando por esta tarde, há um sinal para nós. Cadê? Volta lá em Gênesis, aonde fala: passou-se a tarde e amanhã e veio o primeiro dia. Então, se eu estou vivendo esta tarde, eu quero dizer para você, é sinal que amanhã está chegando, que amanhã está chegando, vai vir o descanso, vai vir a alegria. Apóstola, que horas que vai ser amanhã? Vai ser amanhã segunda? Eu não sei o tempo que vai ser, se vai ser na segunda, se vai ser na terça, se vai ser na quarta. Eu não sei do processo que você está passando na sua vida para que você cresça, amadureça. Mas o que eu sei é amanhã, você é manhã. Amanhã chegou, a ressurreição chegou, a cura chegou, a solução em Deus chegou. Ele vai nos dar força para suportar, Ele vai nos dar alegria mesmo no momento de choro. Nós vamos passar, aleluia! Tem de bom ânimo. Oh, xarabassarabassura, canta lá. Interessante que quem viu aí o podcast Feitos pelo Senhor, meu testemunho, e as defensoras do lar vai sair vários episódios, tem aí finanças, tem saúde que vai já entrar, já está na forma. Por que eu estou falando isso? Que quem viu o Feitos do Senhor, é o meu testemunho, é bem isso aqui que eu coloquei. A minha história, eu não sei a sua, né? A gente está vivendo num tempo tão difícil. Eu conversando com a missionária que me ganhou para Jesus, mandando um áudio, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes eu perguntei, será que eu era muito assim, com um coração, porque eu não vou falar, assista lá, mas um coração difícil, às vezes, de achar que era possível Jesus me alcançar? Ao mesmo tempo, um coração entregue, um coração puro. Eu não sei você, mas eu fui vítima. Nós somos vítima de uma sociedade, nós somos vítima de pessoas que nos colocam escuridão que não são nossas. Amém? Em mim foi colocado escuridão que não era minha. Mas eu perguntei uma coisa para ela: como que é hoje você pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Cristo? Eu perguntei para ela, 35 anos depois, como que é? Aí eu falei, porque eu vou te falar, eu sinto, o Senhor me mostra que está uma dureza de coração. As pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus. As pessoas não querem mais ouvir falar, doutora Lélia, que tem um novo começo, uma nova história, um novo tempo. As pessoas não querem mais estar inclinadas a ouvir a mensagem da cruz. As pessoas, elas querem ouvir como que fala? Motivação, elas querem fazer frases de efeito. Eu quero dizer, a maior frase de efeito que eu vou te dizer, que a cruz, ela existe, ela é amanhã e ela é esperança para você. Se apegue nessa verdade e todas as outras coisas vão se dissipar na sua frente. Essa é a verdade. Então eu perguntei para ela, eu falei, será que sou só eu que estou tendo essa dificuldade? Se eu pôr o áudio dela aqui, você fala assim, você chora com ela.
Ela falou, não, está muito difícil. Eu pensei que quando viesse a pandemia as pessoas iam ficar mais aquebrantadas, elas ficaram pior. Eu só espero que para nós, o que eu peço ao Senhor todos os dias, que nos livre do pior, para que a gente não precise chegar numa calamidade para poder ouvir a mensagem da cruz. Que nós não cheguemos a essa calamidade. E por que eu estou falando isso? Porque a minha história, ela começou no escuro, ela começou numa tarde, ela começou cheia de deformidade, a minha história. Eu não sei a sua. Porque hoje em dia, as histórias das pessoas, tá certo que a história de cada um é de cada um. Mas eu reconheço que a minha história é uma história que o Senhor olhou e viu que eu era sem forma, que eu era vazia. Só que Ele pegou essa história do escuro e Ele não deixou que a minha história terminasse dessa maneira. Ele fez da minha história uma manhã que rompe com promessa. O Senhor fez da sua vida, viu, Rosana, uma história que rompe com promessa. Ei, esta palavra é para você. O Senhor fez para você uma nova história que rompe com promessa. Uma das promessas, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vencerão em mim. Interessante que em Gênesis 1:4 ele diz que a luz, Deus vê que a luz era boa. Então Deus vê a luz como boa. E eu quero te dizer, Ele ainda continua vendo a luz como a mais e a melhor coisa que pode existir. Aí se você parar para pensar, se você for na criação e ver que Ele separou as trevas da luz, a escuridão, a noite do dia, quando Ele faz essa separação, é como realmente o sinal. Todos os dias o sol está ali. Então todos os dias quando você sair da sua casa, você olha para lá e diz, e fale, Senhor, assim como o dia existe no céu, o Senhor existe na terra, em mim e através de mim. Amém, queridos? Jesus continua sendo esta luz. Jesus continua ressuscitando sonhos. Jesus ressuscita os sonhos que morreram na manhã que está nascendo. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei quais são as suas expectativas. O que eu sei, entrega na cruz, na luz, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que vocês viram, ouviram ou pensaram. Só que Deus está chamando pessoas que venham se posicionar. Interessante. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 19, diz que o caminho dos ímpios é a escuridão. Só que em Provérbios 4, 18 diz, a vereda dos justos é como luz. Eu falei da escuridão primeiro e depois da luz. A vereda dos justos é como a luz, mas o caminho dos ímpios é escuridão. Quem é você? Quem você se chama? Manhã ou tarde? Justo ou ímpio? Você é luz? Lá em Efésios diz que agora nós somos luz. Lá em Mateus 27, 45 diz que houve trevas na morte de Jesus.
Só que em Marcos 16:2, onde nós vamos chegar, quem está estudando, diz que a ressurreição veio ao nascer do sol. Nós podemos ter, nesse tempo de trevas, dor, sofrimento. O pecado também traz dor. Mas também nós temos na manhã consolo, esperança e perdão. Eu quero dizer algo para você. A criação nos ensina que o céu é símbolo da perfeição da presença de Deus. O céu tocou a terra. Se eu falar para vocês que esta palavra queima dentro de mim, antes até desta ministração que o Senhor colocou, esta palavra ela queima em mim quando nós fomos lá na atitude de mulher que faz diferença, e eu disse, nós somos um link. Quem é o link? Somos mulheres que umas linkamos na outra, somos a conexão entre céu e terra, porque o céu toca a terra através das nossas vidas. Então, quando você sair da sua casa pela manhã, você vai sair da sua casa, seja esse link, o céu toca a terra através da sua vida. Não deixe que a escuridão te intimide, não deixe que as notícias te paralisem. Saia daqui esta noite, sabendo que amanhã, ainda que má notícias venham, nós vamos ter boas notícias, luz, maravilhosas luz e milagres em nome de Jesus. Existe guerra? Existe. Eu sou uma pessoa que, até a Isadora estava falando comigo, quando vem uma palavra olha, você está com isso, a doutora Léa também me conhece, você tem isso, eu nem tenho. Outro dia eu falei assim, não, doutora Léa, eu não sei se eu falei para a senhora, mas eu tenho isso e isso. Não, senhora, você não me falou. Não foi, doutora Léa? Isso você me falou, eu até esqueço. eu esqueço, tem gente que adora. Ai, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tenho... Não, mas o meu é maior que o teu. A minha enxaqueca ainda nem nasceu na terra, ela já está em mim, mas não nasceu ainda, ela é maior que a sua. Tem gente que é assim. Eu esqueço as más notícias, eu esqueço o diagnóstico, porque eu quero viver pela ressurreição de Cristo. Eu quero viver pela novidade. Eu quero viver pela cura. Isso não significa que eu não vou me cuidar. Isso não significa que eu não vá ao médico. Mas o que significa? Que Deus põe pessoas maravilhosas que estudam para nos ajudar a alcançar aquilo que Deus já determinou para nós. Só que o diagnóstico da terra sem forma e vazia não é seu, não é meu. Nosso é aquilo que vem do céu. Amanhã brilhou, luz existe, a ressurreição chegou, Jesus Cristo vive, o nosso Redentor vive, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Fique de pé, aplauda o Senhor, manifesta a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Você é chamado por Deus para ser luz nesta terra. Você é chamado para ser o manhã. A sua manhã já foi declarada. Feche seus olhos. Feche seus olhos, feche seus olhos. A sua manhã já foi declarada. Não viva mais como quem ainda está na tarde da dúvida. Não viva mais dessa forma. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Deus te chamou para ser luz. Então amanhã ela já foi declarada para a tua vida, para a tua casa. Amanhã já foi declarada para você. Não vamos viver mais com quem ainda está na tarde da dúvida, de medo e da dor. Viva como alguém que ouviu: haja luz. E quando Deus diz haja luz, não há trevas que permaneça. A luz brilha, o sol acontece e há milagre
do altar. Há uma nova história, um novo começo. O choro, ele não vai ficar. Não acabou. Não acabou. Haja luz. O mesmo Deus que falou ao Casos, hoje ele está falando para você: eu estou mudando a história. Declare, louve. Diz que não é pra desistir. Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Adore. Há um tempo pra todas as coisas debaixo do céu. Eu creio. Nova história. Declare. Comece a declarar. Novo começo. Um novo tempo. Eu creio. E nem olhos viram. Comece a declarar. Nem ouvidos ouviram. Um novo tempo. Eu creio. Do choro. Feche seus olhos. Durou. Feche seus olhos. Eu quero declarar para você. Tudo começou no céu. Foi o céu o primeiro a ser tocado pela luz. E agora você está sendo tocada por ela. É no céu que habita a perfeição. Jesus é a perfeição no céu. Ele é a luz, mas ele habita em nós agora. Amém? Em nome de Jesus. A luz clareia a noite, querido. A luz que anuncia um novo dia. Eu quero declarar para a sua vida que quando Deus diz haja luz, tudo muda. Tudo muda. Qual é a situação aí na sua casa, na sua vida, que você precisa mudar, que você precisa que Deus venha com a intervenção e diz: nessa situação haja luz, porque Ele muda. Então você começa a pedir: Senhor, haja luz. Haja luz nessa situação. Começa a falar, queridos. Haja luz nisso, Pai. Haja luz na minha saúde, Senhor. Haja luz nas finanças deste povo, Senhor. Haja luz na nossa nação. Haja luz no nosso país. Haja luz no nosso governo, Senhor. Haja luz, Pai. Haja luz, Senhor. Haja luz no meio do teu povo, Pai. Haja luz, Senhor, em nome de Jesus, no caos. Haja luz nos casamentos. Haja luz no relacionamento de mãe e filhos, de filhos com pais. Haja luz, Senhor. Haja luz. A ordem vem do céu. E aonde vem a ordem? Aonde a ordem vem, a confusão não fica. Senhor, em nome de Jesus, começa a declarar, queridos. A presença de Deus, ela vem onde estava vazio. A terra era sem forma e vazia. Se você está com algum lugar que não tem forma, que está vazio, pede ao Senhor: haja luz, Senhor. Foi assim no princípio e é assim até hoje com cada um de nós. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz. Haja luz, Senhor. Haja luz. Começa a falar aí. Haja luz, haja luz, haja luz. Você foi chamado da escuridão para a luz. Você é chamado de tarde ou de manhã. Se Deus já declarou luz sobre você, então a sua manhã já começou. A sua manhã já começou. A sua manhã já começou. A sua manhã. Ora balabachara labassura balabás. Ori balabachara labassá. Oh, glórias a ti, Senhor. A sua manhã começou. Começa a declarar aí. Começa a declarar que o princípio, céus e terra. Céus e terra. E agora o céu toca a terra através da sua vida. Haja luz. O choro